João, capítulo 13. Jesus estava prestes a ser entregue para ser preso, condenado e morto na cruz. E é interessante que este episódio do capítulo 13, que para mim é um dos grandes textos da Bíblia Sagrada, não durou mais do que 24 horas, aliás, menos do que 20 horas. Alguns afirmam que em 18 horas tudo já estava acontecendo segundo o que Jesus havia predito. Esse capítulo 13, Jesus denuncia que Judas havia de entregá-lo. E é interessante que aquele foi um momento muito duro tanto para Jesus quanto para os seus discípulos, porque na cabeça dos judeus, o Messias seria aquele que iria tirar o povo do domínio dos romanos. Dá licença, porque algumas pessoas estão fazendo assim para me enxergar, por causa dessa ornamentação tão bonita. Depois a gente põe de novo. Os judeus estavam dominados pelos romanos. E você, não sei se sabe, mas uma das razões pelas quais os judeus não creem em Jesus é porque ele foi morto. É porque ele foi morto. O Messias que eles esperavam era o Messias que iria tirá-los do domínio romano. Então você imagina a cabeça dos discípulos naquele momento, quando eles estavam cogitando de outras coisas. Jesus os chamou para fazer parte de um reino. Jesus não os chamou para fazer parte de uma religião. E é por isso que o próprio Senhor Jesus, no capítulo 4 de Mateus, versículo 17, o escritor sagrado diz que Jesus apareceu pregando o evangelho do reino e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, para os judeus, era muito claro na mente deles que Jesus estava trazendo um reino do céu que dominaria todos os reinos. Eles não se apercebiam que tais afirmações diziam respeito à segunda volta de Cristo e não à primeira vinda dele. A segunda vinda dele e não a primeira vinda. Por esta razão, quando Jesus diz que o Filho do Homem estava prestes a ser entregue e morto, você imagina, se vocês fossem aqueles discípulos e Jesus está diante de vocês como eu estou nesta hora, e vocês numa expectativa de que o reino do céu se estabeleceria sobre a terra, e de repente eu dissesse que iria morrer, o que passaria na mente de vocês?
que vocês perderam o tempo de vocês, o sonho de vocês se frustraram, vocês ficaram decepcionados. Como aquele que nós esperávamos, que as Escrituras prometiam, que seria o libertador, o Messias, e agora ele diz que vai morrer. E o interessante é que pouco antes, sabe qual era a discussão deles? Quem seria o maior no reino de Deus? Quem se assentaria à sua direita e quem se assentaria à sua esquerda? Esta era a cogitação do coração deles, pensando no estabelecimento do reino eterno já naqueles dias. Se você parar e pensar um pouco, você vai concluir como eu, que as nossas cogitações nos dias de hoje são bem semelhantes à daqueles discípulos. Porque hoje nós não anunciamos o nascimento, não anunciamos a sua morte, mas nós anunciamos a sua vinda. E mesmo assim, muitos estão preocupados em como realizar ou concretizar os desejos do seu coração, de ocupar funções em que sejam apreciados, notados, parabenizados, em ocupar funções de destaque. Enquanto todos nós devemos estar preocupados com uma coisa: Jesus em breve voltará e nós devíamos estar focados nisto. Ele não voltará, ele está voltando, e a igreja está muitas vezes desapercebida disto, como desapercebidos estavam aqueles discípulos. Agora, como diz na linguagem dos jovens, agora é nós. Jesus vai esmagar aqueles que nos oprimem e nós vamos nos assentar ao seu lado. Vamos reinar com Ele. Aparentemente, Jesus frustra as suas expectativas. E mais do que isto, Ele aponta aquele que havia de traí-lo e dá uma lição sem precedentes, que se nós seguíssemos a sua recomendação, a história seria outra. A história seria outra. Por isso eu quero que você agora, com a Bíblia aberta ou acessando a sua Bíblia, no capítulo 13, você vai me acompanhar a partir do verso 3, que diz assim: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Jesus sabia que ele tinha todo o poder, que ele tinha toda a autoridade. E ele sabia também que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Prestem atenção no detalhe. Jesus era um mestre,
Suas vestimentas era de quem tinha autoridade, de quem tinha poder. E o que diz o texto sagrado? Ele sabia que tinha todo o poder. Ele sabia que tinha vindo do Pai, que tinha vindo de Deus. Ele sabia que tinha toda a autoridade. Mas ali reunido com seus discípulos, ele se levanta e tira a sua roupa de quem tinha autoridade. Nós precisamos nos despir de toda e qualquer vaidade, de todo e qualquer poder aparente que nós julguemos ser ou ter. Levantou-se, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Colocou uma toalha em volta da cintura. Este gesto, este ato, ele era proibido para um judeu. Um judeu não podia, não devia se submeter a tamanha humilhação. Aquilo era para escravos. Mas Jesus, ele se faz como um escravo. Ele tira tudo aquilo que aparentemente transmitia às pessoas autoridade e poder. E ele coloca uma toalha. Depois disso, verso 5. Derramou água numa bacia, começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Ele colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, aqueles pés cheios de sujeira, cheios de poeira. Ele se submete ao trabalho de um escravo, de um servo. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Pedro não podia admitir. Se na sua cultura um judeu normal não devia fazer o trabalho de um escravo, como aquele que eles tinham como Messias, o Cristo, Deus encarnado, o Todo-Poderoso, havia de se submeter a uma situação tão humilhante. Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Nem tudo que Jesus fez foi compreendido por eles. Aliás, até os dias de hoje, muitos de nós não compreendem o que Jesus fez. Porque se compreendêssemos, quanta coisa aprenderíamos de Jesus enquanto ele estava na face da terra. Quantos ensinamentos maravilhosos que ele deu.
E este gesto de Jesus foi feito enquanto ele aqui estava. Problema do povo de Deus ao longo da história é que nós ouvimos sobre Jesus, sobre seus ensinamentos, mas parece que a gente ouve e fica só no mundo das ideias, só na mente, não desce no coração, porque o que muda é o coração, não é a mente. Você pode saber de tudo, você pode saber de tudo que Jesus ensinou, pode ler a Bíblia um monte de vezes. Aqueles 2 de Emaús, que você conhece a história, Lucas capítulo 24, era um daqueles discípulos que caminhavam com Jesus. Eles ouviram de Jesus, dos seus ensinamentos, eles viram. Mas o que aconteceu? Jesus morre e eles voltam para a aldeia de Emaús. Porque tudo que eles tinham visto e ouvido estava na memória, mas não tinha descido ao coração. Se não descer ao teu coração, você continuará sempre sendo a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas que sempre fez, e não haverá mudança. E a prova disto é que quando Jesus ressuscita, ele vai atrás daqueles 2 de Emaús, e o que o texto diz? Mas eles não o reconheceram, porque os seus olhos estavam fechados, não os olhos físicos. Eles não o reconheceram, porque os seus olhos espirituais estavam fechados. Os olhos da alma, os olhos do Espírito. Só o Espírito Santo pode abrir os nossos olhos espirituais para a gente ver o que Deus está fazendo. E só assim haverá mudança. E a prova maior é que quando eles chegam à aldeia de Emaús, vocês conhecem a história, Jesus fica com eles na casa, parte o pão, e o que é que diz o texto sagrado? Então lhes abriram os olhos. Lhes abriram os olhos da alma, lhes abriram os olhos espirituais. E qual o comentário que um faz com o outro? Porventura não ardia em nós o coração quando Ele conosco falava pelo caminho? Só houve mudança na vida daqueles homens quando o que eles conheciam saiu da mente e desceu ao coração, e o coração queimou por Jesus. Voltaram imediatamente correndo para Jerusalém. Voltaram para cumprir a missão que até então eles não tinham entendido. Você só vai cumprir a missão que Deus tem para você quando sair da tua mente e entrar no teu coração. E para isso você tem que ter propósito. Eu não quero continuar do jeito que estou. Eu quero mudança de vida. É isso que o texto sagrado está nos ensinando. Jesus diz: você não entende agora, Pedro, mas você vai entender depois. Que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas Ele veio para servir e dar a sua vida por muitos. Este é o nosso ministério. Isto é ser discípulo de Cristo, é servir, é servir. O texto sagrado diz-nos no verso 8, disse Pedro: não,
nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. O que Jesus está querendo dizer aqui, amados, é que Pedro pensava que ele era de fato fiel. Ele pensava que era um discípulo leal. Pensava. Mas na verdade não era. E Jesus precisava que ele fosse se quebrantando. Fosse se quebrantando. O que nós precisamos, como parte da igreja de Cristo, é de quebrantamento. É de reconhecer que a gente não é tudo que a gente pensa. Já está bom assim. Eu vou à igreja, eu leio a Bíblia, eu faço minhas orações, eu entrego minha oferta. Já está bom assim. Não, Ele espera mais de nós. Ele espera mais de nós. Se eu não te lavar, você não tem parte comigo, porque você não vai entender o que eu estou fazendo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça, me dá um banho todo, Senhor. Se é para estar comprometido contigo, eu quero me submeter ao que o Senhor quer fazer. Mas Jesus lhe responde: quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Jesus está usando uma cultura que eles muito bem conheciam, porque eles andavam peregrinando, tinham os pés sujos, mas tomavam banhos rituais. Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Em outras palavras, quem já é salvo por Jesus, não precisa ser salvo de novo, mas precisa de purificar-se diariamente. Diariamente. Vocês estão limpos, mas nem todos, se referindo a Judas. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. E Jesus, ele dá continuidade àquela prática humilhante que ele se submeteu. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao lugar, ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre, Senhor, e com razão, porque eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Vocês sabem. Saber só na teoria não é suficiente. Saber só nas ideias, trazer para a sua intelectualidade,
E esse é um problema às vezes que eu tenho como pastor, porque a gente ensina, mas fica só no mundo do conhecimento. Se vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticardes. Se vocês sabem que precisam se humilhar, como eu me humilhei, vocês devem fazer o mesmo. Se colocarem na posição de servos, de escravos. Este deve ser o sentimento de cada um. De cada uma. Estou na igreja para servir. Onde eu posso servir? Onde eu posso ser útil? Não para ser servido. Na posição em que eu estou aqui, talvez seja o lugar que muitos gostariam de estar. Mas daqui você não tem como servir. Você só pode servir daí onde você está. E o que Jesus espera de nós é que sirvamos uns aos outros, que amemos uns aos outros, que sirvamos na obra do Senhor. Nós não somos consumidores da fé, como às vezes muitos imaginam. Quando nós paramos para analisar a vida de Jesus, no tempo em que viveu aqui, no período da sua morte, eu fico às vezes fazendo uma comparação. Jesus foi o personagem mais importante que já pisou sobre a terra. E se você analisar os últimos dias de Jesus, aqui na face da terra, como foram os últimos dias de Jesus? Talvez muitos que me ouvem aqui, a última coisa que gostariam é de ser dependente de alguém quando estivesse próximo da morte. Não é verdade? Eu não quero depender de ninguém. O que eu peço a Deus é para eu não estar numa cadeira de rodas, não estar num leito, não estar sem condição alguma. Eu prefiro que Deus me leve. Mas você vai encontrar muitas pessoas que também pensavam assim e que hoje estão totalmente dependentes de outros. Parece algo humilhante, não parece? Alguém tão forte, como eu vejo minha mãe naquele leito, dependendo de alguém para ali trocar as roupas íntimas, dar um banho. Parece humilhante. Mas quando a gente olha para o nosso Senhor, ainda jovem, a Bíblia diz que quando ele foi preso lá no Getsêmani, ele que era o Rei dos Reis e é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. Mas ali no Jardim do Éden, a Bíblia passa a dizer, ele foi acorrentado, ele foi levado, ele foi julgado, ele foi chicoteado, ele foi para o madeiro com a cruz nas costas. Jesus estava como uma pessoa no fim da sua vida, sendo conduzido e dependendo de outros que o levassem para onde queriam levá-lo.
E ele é levado até a cruz. E é morto naquela cruz. Por causa de você, por causa de mim. Eu fico pensando como podemos ter este evangelho tão precioso apenas na nossa mente. Precisa descer ao coração. Ele foi humilhado como nenhum de nós gostaria de ser tão humilhado. Naquela cruz se tornou impotente. Para todos parecia que o projeto de Deus tinha sido frustrado. Mas Jesus sabia muito bem que foi para isso que ele veio a este mundo. Ninguém tomou a vida dele, mas ele a entregou por nós. E por isto ele a retomou. Porque é Senhor da vida e da morte. É por isso que eu gosto de um dos hinos do cantor cristão de número 92, que diz assim: morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? O que nós estamos fazendo por tamanho sacrifício? Aquele que deu a sua vida e deixou lições maravilhosas para nós. Como eu preguei semana passada em todos os cultos. O evangelho que nós conhecemos não é uma religião. Mas os evangélicos estão transformando o evangelho numa religião. Evangelho é poder de Deus. É isso que Paulo diz. Não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para todo aquele que crê. É poder. Não é omissão, não é indiferença, não é letargia. E é poder por quê? Porque o evangelho que nós pregamos é morte e vida. Jesus morreu, mas ressurgiu dentre os mortos. Deu a vida por nós, para que nós possamos dar a nossa vida em prol desse evangelho. Não vai adiantar nada se ficar na tua mente. Você precisa pedir a Deus para que isto desça e queime o teu coração, para que você seja intenso e intensa na obra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém? Glorifica o nome do Senhor.